Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, com certeza, já disse isso outra vez, a homilia mais difícil do ano, a homilia da solenidade da Santíssima Trindade. Como falar do mistério de Deus? Aproximamo-nos deste mistério com amor e com tremor. No Antigo Testamento, nós ouvimos nos Provérbios, uma primeira indicação da identidade de Deus. De quem é Deus, como Deus é. Depois, no Novo Testamento, no Evangelho, a plenitude da revelação. Jesus vai dizer, ele vai mostrar quem Deus é e como Deus é. Ele mesmo sendo Deus. E aí você fica impressionado, porque aquilo que era sombra, aquilo que nós tateávamos no Antigo Testamento, agora vem à luz. E aí você encontra uma pessoa, como Paulo, na segunda leitura, vamos lembrar quem era Paulo, um fariseu, um judeu que tinha estudado no monoteísmo mais radical, na escola mais emblemática do seu tempo, a escola de Gamaliel, que no texto que nós acabamos de ouvir, põe Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo pé, atribuindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo a mesma glória, a mesma majestade, a mesma e igual divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas distintas. A igreja, ela vai levar 300 anos, quase 400 anos, para encontrar as palavras, para explicitar esse mistério. E de vez em quando é importante numa homilia que a gente tenha um pouco de doutrina. Que não seja somente uma homilia, uma pregação de exortação, mas que também seja uma pregação de doutrina, que também seja um ensinamento, porque nós vivemos numa sociedade plural, uma sociedade onde nós dividimos as nossas conversas com quem não crê na nossa fé, e não para disputar, nem para brigar, nem para nada, mas para saber como dialogar se alguém pedir para nós as razões da nossa fé. Quais são as nossas compreensões, o nosso entendimento da fé. E olha, eu digo e repito aqui, às vezes até com alguma ênfase, é um vexame para alguns católicos.
se ele topar pela frente um testemunha de Jeová, que não crê na Santíssima Trindade e que se diz cristão. Se topar pela frente uma pessoa, um amigo de trabalho, do bairro, do condomínio, que seja da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um mórmon, que não crê na divindade de Jesus como nós cremos. E aí eu paro por aqui, só para pegar o povo mais de perto. Eu não estou falando nem de budista, nem de hinduísta, eu não estou falando de muçulmano, eu não estou falando de judeu. Eu estou falando da turma que está aqui do nosso lado. Compreende? E se um católico não sabe minimamente o que significa crer no mistério da Santíssima Trindade, como Paulo nos pôs, tem alguma coisa que não vai bem. Então eu gostaria de dividir esta homilia, que tentarei fazer de modo breve, a Trindade nela mesma, o que é a Trindade, depois a Trindade revelada e a Trindade em nós. 3 partes, a homilia. A Trindade nela mesma. Como é que se explicitou, depois de 300, quase 400 anos, o mistério inefável de Deus? Veja, eu estou dizendo inefável porque a razão, a inteligência vai dizer o mistério, mas a compreensão absoluta do mistério jamais, porque senão não seria mistério. Jamais. Só quando nós estivermos face a face com Deus, é que nós de verdade compreenderemos e mergulharemos em quem Deus é. Só no face a face. Aqui na terra, nós vamos vendo por comparações e inclusive por negações. Deus não é isso, Deus não é aquilo. E a partir da revelação, o mistério de Deus se apresenta. Deus é Espírito perfeitíssimo. Deus está acima da matéria. Tudo que há, tudo que é, tudo que se move, tudo que se vê e que não se vê, inclusive o invisível, os anjos, tudo é obra da criação de um Deus espiritual e perfeitíssimo. Esse Deus é onipotente, porque todo o poder está nele. Todo, não algum poder, todo o poder é Ele. Ele é o poder. Toda a onisciência, toda a consciência, toda a sabedoria, toda a inteligência, Ele é essa própria sabedoria. E não há lugar, não há espaço que a sua presença não chegue. Ele é onipresente. Deus é um só. A divindade é uma só. Por isso nós somos monoteístas. Nós cremos em um único, verdadeiro e mesmo Deus. No entanto, quando nós recebemos a revelação por Jesus, pela palavra, pelo Evangelho, pela Bíblia Sagrada, esse Deus se revela, ele se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, são 3 pessoas num único e mesmo Deus. Não, você não entendeu errado. Não é que esse Deus, uma hora, ele se apresenta com uma cara de pai, outra hora ele se apresenta com um jeito de filho, e outra hora ele se apresenta como Espírito. Não. São 3 pessoas distintas, de tal sorte que o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Cada um tem sua própria identidade, tem sua própria personalidade, assim como eu sou um e você também é outra pessoa. Veja, essas 3 pessoas não se dão uma sem a outra. Por isso o mesmo Deus. Desde toda a eternidade, nunca houve um momento, ou uma hora, ou um instante em que o Pai não fosse Pai. Senão não seria Pai. Desde toda a eternidade ele é Pai do Filho. E desde toda a eternidade o Filho é filho do Pai, porque senão não seria filho. Os dois, Pai e Filho, se amam desde toda a eternidade, de sempre e para sempre. Só que esse amor entre pai e filho não é um sentimento, não é uma energia, não é uma força.
Esse amor entre o pai e o filho é uma pessoa. Assim como pai e filho são pessoas, há uma terceira pessoa, o amor entre o pai e o filho, que nós chamamos, a Bíblia chama de Espírito Santo. De modo que, desde toda a eternidade, o pai gera o filho e tem a paternidade do filho. O filho, desde toda a eternidade, é gerado pelo pai. Gerado, não criado. E, portanto, é filho do pai desde todo sempre. Entre pai e filho, há esse amor que é expirado. O pai expira amor, o filho expira amor. E do pai e do filho procede o Espírito Santo. Eis o mistério da Santíssima Trindade. Por isso eles são consubstanciais. A igreja levou 300 anos para encontrar essa palavra. Homoousios, em grego. Homo, igual. Ousia, natureza. Eles são da mesma natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Deus. É Deus. Da mesma natureza divina. Igual majestade, igual glória, igual honra, igual magnificência, igual adoração. Penetrei no mistério de Deus. Entrei no mistério da sua graça, da sua presença. A minha mente compreendeu alguma coisa. Duvido que você não tenha compreendido alguma coisa do que eu acabei de expor. Você tem 2 neurônios. A pessoa mais simples, a pessoa mais inculta, que não tenha tido acesso a nenhum estudo. O que eu acabei de dizer ficou claríssimo. Que eu não vou absorver completamente, que eu não vou compreender absolutamente, mas que não é contraditório o que eu acabei de dizer. Que não há contradição no que eu acabei de dizer. Contudo, o coração que aí agora me ouve, o ouvido que agora aí me ouve, mas que cheio de orgulho, de soberba, fecha-se para a glória, para a adoração, não penetra, mas nem do lado desse mistério. Quando Santo Agostinho escreveu um tratado sobre a Santíssima Trindade, o De Trinitate, um volume dessa grossura, no final do texto sobre a Santíssima Trindade, Santo Agostinho meio que diz assim: esqueça tudo que eu escrevi, esqueça tudo que eu disse. Agora, com humildade, ajoelhe-se e adore. Entre na presença desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e adore. Quem está ouvindo essa pregação com espírito de adoração, entrou na mente dessa pessoa, entrou no coração dessa pessoa. Quem está sentado aí com espírito de acusação, com espírito de indevoção, com espírito de audácia, de orgulho, de soberba, o coração resiste, a mente resiste e não vai. Não vai. Segundo, a Trindade revelada. Isso é a Trindade nela mesma. Isso é Deus de sempre e para sempre. O que eu acabei de expor. Agora Deus ele vai se apresentar para nós. E aí ele se apresenta na história. Porque nós somos seres históricos. Ele se apresenta nesse mundo em que a matéria e o espírito se misturam, se confundem. E ele se revela no Antigo Testamento como o Criador, como o Pai. O Pai Criador. Essa é a primeira noção que nós temos de Deus. Aliás, todas, basicamente, todas as culturas, há um Pai Criador. Mas chame do que chamar. Tupã, Guaraci, Olorum, chame do que chamar. Todas as culturas, todas as religiões, todas as filosofias, creem nesse motor imóvel que move todas as coisas. O livro dos Provérbios, na primeira leitura, chama ele de o grande arquiteto. Lindo esse termo, né? O cara que está por trás desse designer inteligente que é o universo. A mão, que sem que eu veja, eu sei que ela existe. Como eu não vejo a mão que fez essa peça
chamada ambão, púlpito, mas eu sei que ela existe. Tem uma mão aqui por trás. Isso aqui não apareceu aqui. Esse Deus criador, que criou todas as coisas. Veja que tremendo. Ele não criou sem a palavra. Porque ele disse, faça-se, e as coisas se fizeram. E a palavra, o verbo, é Jesus. E ele não faz sem que essa palavra seja um sopro. Não se fala sem soprar. A fala é ar, é ruá, pneuma, espírito. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, diz o livro do Gênesis, para que elas fossem capazes de gerar a vida. Entendeu? Se no Antigo Testamento e nas religiões Deus se apresenta como Pai, não foi um Criador sem o Filho e sem o Espírito Santo. O que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz. Aliás, Jesus diz exatamente isso no Evangelho de hoje. O que é do Pai é meu. Amém? Mas mais do que isso, esse Deus imprescrutável, se ele não se revelasse, nós não conseguiríamos alcançá-lo. Ele disse, não, o pecado, a desobediência, só tem afastado vocês de mim. Então ele veio. Deus veio viver entre nós. E das três pessoas, a mais favorável, aquela que é o verbo, aquela que fala, se fez carne, se fez homem, para falar conosco. É muito óbvio que seria o Filho que se encarnaria, não é? Porque é o Filho que é a ruá que fala, o Espírito que fala. E esse Filho revelou-nos a face do Pai. Feito homem como nós, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, sem mistura, plenamente homem e plenamente Deus. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, porque só olhando para a cruz é que você vai agora penetrar. Deus se fez homem. Aí eu vou agora emendar uma pregação que eu sempre faço, que é aquela de duas uma. Ou isso aqui, esse cara aqui é um charlatão. Esse cara aqui é um mentiroso. Porque o cara que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou ele é doido, interna, ou ele é um ladrão, um mentiroso, um charlatão, mata. Fizeram bem de ter colocado na cruz, porque pega a maçã que está apodrecendo e tira fora. Nós não faríamos isso hoje. Talvez uma prisão, um manicômio, judiciário, porque está estragando. Ou ele é Deus. E aí você e eu vamos nos virar com esta notícia. Deus veio habitar entre nós. Então, caríssimo irmão, aqui não se trata de religião. Religião, religare, é o homem tentando buscar Deus. É o homem inventando caminhos para Deus. Toda religião nada mais é do que um esforço humano bonito, bacana, do homem buscando Deus. Daí o nosso respeito a todas as religiões. E nós não podemos destratar nenhuma religião quando ela é sincera busca de Deus. Contudo, nós não temos aqui uma religião. Você não está em um lugar de religião. Sinto muito, você que veio procurar na Igreja Católica religião, você veio para o lugar errado. Aqui ninguém, todos nós estamos conscientes, ninguém de nós aqui está louco de achar que vai conseguir alcançar Deus. Foi Deus que nos alcançou. Ele veio até nós. Sabendo da nossa incapacidade, do nosso pecado, da nossa fragilidade, Ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário. E aí, meu irmão, o que Ele disse é norma, o que Ele disse é verdade, o que Ele ensinou, ou eu adiro, ou eu acredito, ou eu creio. Ou então você está dizendo que este homem é um mentiroso, porque ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai senão por ele. Ninguém vai ao Pai senão
por mim. É muita pretensão. É muito, humanamente, agora escute isso do ponto de vista humano, é uma arrogância sem fim. Eu e o Pai somos um. O que é do Pai é meu. Interna esse cara. Põe ele no hospício. Naquela época não era assim que funcionava. Mata, que isso é uma blasfêmia. Ele está se fazendo igual a Deus. Não, ele não está se fazendo. Ele é Deus. E sabendo que isso seria impraticável para nós, é que depois de ressuscitado dos mortos, e por causa da ressurreição, do testemunho da ressurreição, os apóstolos todos morreram. O único que não foi assassinado foi exilado. E morreu no exílio. Todos pagaram com a vida, testemunhando: ele vive, ele ressuscitou. Ele é Deus. E estes só fizeram isso porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, veio em nosso socorro como nosso santificador, para esclarecer a nossa mente. Vocês ouviram? Vocês estão entendendo? Que não dá para ter esse esclarecimento, essa fé, essa convicção, se o Espírito Santo de Deus não for derramado em nossos corações. Ninguém pode dizer Abá, ó Pai, se o Espírito Santo não o fizer em nós. Eu não posso dizer Jesus Cristo é o Senhor, se o Espírito Santo não falar em mim, se o Espírito Santo não tocar na minha vida. Então, essa pregação, ela é inócua para quem não busca o Espírito Santo, para quem não se abre ao Espírito Santo. Essa homilia, ela não passa, mas nem na epiderme da pessoa que está sentada aí, de braços cruzados, colocando objeções ao Espírito Santo. Ao invés de baixar a cabeça e dizer, eu não sou capaz, com humildade dizer, vem Espírito Santo e convence a minha mente, o meu coração, dá clareza sobre quem é Deus, para que esse Deus maravilhoso entre na minha vida e transforme a minha história. Por fim, então essa é a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na história. Hoje ele está em você. Agora o Espírito Santo em nós, o Filho em nós, o Pai em nós. E pouca coisa eu posso dizer. Se hoje você sair dessa igreja, vamos começar pelo mais difícil, e você for por um cortiço, lá em São Paulo, o pior que tiver, o mais sujo, e você encontrar uma prostituta, toda destruída pela vida, no crack, com HIV, tuberculosa, e você tiver coragem de olhar nos olhos dela, você verá a imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador. Deus é o Pai. O Espírito Santo habita naquele lugar. Há uma faísca do Espírito Santo naquele lugar. O sangue precioso de Jesus foi derramado na cruz por aquela prostituta. O sangue preciosíssimo do nosso Deus. Todo homem, toda mulher tem a marca indelével da Santíssima Trindade. Daí o porquê da dignidade do ser humano. A dignidade de um ser humano no ventre de sua mãe. Daí a dignidade de um ser humano doente, terminal. Não vou matar, não vou fazer a assistência para a eutanásia. Porque é uma dignidade no ser humano em morrer diante de Deus, para Deus. Você que se acha incólume, você que se acha tranquilo e sossegado, 300 de nossos irmãos, num segundo, foram embora desse mundo no acidente da Índia. Nesse momento, há um bombardeio sendo jogado sobre o Irã e sobre Israel. As guerras se espalham pelo mundo. Ou nossa vida está diante de Deus, ou Deus habita em nós, ou isso aqui perdeu completamente o sentido. Terminada essa homilia,
O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem, habitam em mim. Ou passou da hora? Está na hora e passou da hora de cair fora disso aqui. Isso aqui é uma roubada. E aí eu entendo quem mete o pé na jaca. Porque é insuportável se Deus não sustenta a nossa vida. Agora, se é assim, com essa pessoa mais frágil, olhe para você, que foi batizado, templo do Espírito Santo, morada de Deus. Você, filho adotivo do Pai, irmão do Redentor, do Filho de Deus, co-irmão em Cristo. Olhe para você, a dignidade, a grandeza de poder receber o corpo do Senhor, a Santa Eucaristia, Deus que vem te visitar a cada domingo, a cada semana, você que ouve nesse momento essa pregação. Deus é contigo, meu irmão. Você não está sozinho. Amém. Deus é família. Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, uma mesma realidade. A família. Pessoas diferentes. Cada um veio de um mundo e vivem na mesma comunhão, no mesmo amor. Família. Igreja. Você não está sozinho. Você tem uma família. Se a tua família natural falta, você tem essa família que é a igreja, a comunidade dos crentes. Você nunca está sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo te habitam por meio da igreja, te confortam por meio da igreja, te abraça, te perdoa, te conduz por meio da igreja. Eis o mistério. Deus é amor. Deus é família. Deus é comunhão. E nessa comunhão, todos nós estamos congregados. Por isso, podemos dizer, terminando a homilia: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.